Olá, eu sou o Lucas Leles Lopes. Eu vou apresentar hoje o meu trabalho referente à 12ª Mostra de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, cujo tema é Acesso à Informação Ambiental e Justiça Ecológica, Proteção à Vulnerabilidade dos Entes Não Humanos. Bom, fazendo aqui a minha apresentação, como eu já disse, eu sou o Lucas, eu sou aluno do mestrado, do programa de pós-graduação em Direito, cuja linha de pesquisa é Direito Ambiental e Sustentabilidade. Eu sou orientando do professor pós-doutor Patrick de Araújo Ayala, e esse é o meu contato, o meu e-mail para quem desejar entrar em contato aí a respeito da pesquisa que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, os dados iniciais, trata-se de uma dissertação de mestrado que ainda está em andamento. Até o presente momento, já existe um primeiro capítulo da pesquisa pronto, ele ainda está em fase de correção, e até a minha qualificação ainda vai ser produzido um segundo capítulo que está centrado em pesquisar a relação entre a democracia e os fundamentos da justiça ecológica. Bom, essa pesquisa ela é uma pesquisa bibliográfica, se utiliza do método dialógico, e ela se justifica em razão do crescente interesse na relação entre as práticas humanas e a comunidade não humana. Esse é o centro de análise, da ideia da justiça ecológica. Bom, o meu problema, que eu trouxe aqui de forma um pouco mais simplificada, é saber se é possível implementar a justiça ecológica por meio do acesso à informação ambiental. E o meu objetivo geral, de certa forma, já traz um pouquinho a resposta a esse problema, porque busca estabelecer uma relação direta entre o direito de acesso à informação e a justiça ecológica, e demonstrando-se aí que um Estado que facilite, que fomente o acesso do público a informações de caráter ambiental contribui, de alguma forma, para a implementação dos ideais da justiça ecológica, para torná-la um pouco mais concreta, né? Bom, vou aqui já adentrando no tema, fazer uma breve contextualização. Hoje nós vivemos numa era geológica denominada Antropoceno. O Antropoceno é caracterizado aí, a partir da Revolução Industrial pela sistemática intervenção humana no meio natural. E isso, de alguma forma, causou e vem causando a debilidade, a desestabilização dos sistemas ecológicos, vem colocando aí a biosfera, de uma forma geral, em desarmonia. Então, dentro desse contexto, a justiça ecológica ela surge como uma necessidade do antropoceno, que é esse período geológico que nós vivemos atualmente. E ela tem duas premissas muito importantes. Primeira é a superação da concepção antropocêntrica da atribuição de direitos. Até aqui, só se atribui dignidade e valor intrínseco, ou seja, valor em si mesmo, aos seres humanos vivos. E a justiça ecológica ela propõe uma superação dessa ideia, a partir de uma perspectiva jurídica de tônica ecocêntrica. O que isso significa? Que deve ser atribuído dignidade, valor intrínseco, valor em si mesmo a todas as formas de vida. E isso vai abarcar a comunidade não humana, como os animais e a natureza, e as gerações futuras, que são seres ainda que humanos, mas que não estão vivos no atual momento. Então, essa atribuição de direitos mais elástica é a principal tônica da justiça ecológica, é a principal premissa, né? E a justiça ecológica ela já é uma evolução teórica da justiça ambiental, e as origens da justiça ambiental dizem respeito à má distribuição de riscos e acesso a bens ambientais. Tradicionalmente, comunidades minoritárias ou comunidades desfavorecidas, sobretudo as comunidades socialmente desfavorecidas, são mais expostas à alocação de riscos ambientais, como, por exemplo, quando se instala uma usina nuclear ou quando se instala um aterro sanitário. Normalmente, essas atividades elas causam mais riscos a comunidades minoritárias ou a comunidades desfavorecidas de alguma forma, sobretudo dentro de um contexto social. E o acesso a bens ambientais, por outro lado, também diz respeito, também costuma ser mal alocado, né? Só parcela da população costuma ter acesso a parques, áreas verdes, ou mesmo um contato direto com a natureza propriamente dita. Então, a partir dessa percepção, uma das propostas de soluções geradas aí em relação aos conflitos ambientais, a justiça ambiental ela propõe as noções de equidade
alimentar, equidade energética, justiça indígena e justiça climática também, como propostas para solucionar aí, para superar essa distribuição desigual, tanto de riscos quanto de acesso a bens. A partir do momento que você consegue tornar mais equânime o acesso a alimentos, o acesso às matrizes energéticas, sobretudo aquelas de base mais limpa, renováveis. A partir do momento que se concretiza a justiça indígena e também a justiça climática, você consegue aí aperfeiçoar a ideia de justiça ecológica. Nesse contexto todo, mais genérico, o acesso à informação ambiental ele surge como uma necessidade para o aperfeiçoamento da própria democracia, porque a informação ela é a base que vai fomentar o engajamento do público, o interesse do público por assuntos ambientais, a partir de já um interesse que já nasce esclarecido, já nasce informado, porque a partir do momento que o público busca essas informações, ele está mais apto a intervir no meio social. Então surge uma participação informada em processos decisórios de caráter ambiental, seja num processo de licenciamento, seja num processo de elaboração regulamentar, enfim, num processo legislativo mesmo. Existem N possibilidades aí de participação do público e do público se interessar pelas questões ambientais. A justiça ecológica ela é uma formulação teórica e que ela é apta, como eu já disse, à promoção da equidade substancial na fruição dos direitos humanos, sobretudo porque ela propõe a atribuição de dignidade, né, que seja incorporado à ideia de justiça, a atribuição de dignidades aos entes não humanos. Então, ela oferece proteção a entes vulneráveis não humanos, como eu disse, os animais, a natureza e as gerações futuras. E ela propõe a seguinte reflexão: esses seres, eles não possuem voz, então eles necessitam ser pensados enquanto formas de existência que merecem ter os interesses jurídicos considerados na solução dos conflitos ambientais. Então, a noção de equidade, ela ganha relevo, ela ganha um substrato mais forte, para além de tão somente atender aos entes humanos. E aí ela é uma visão mais completa. As conclusões prévias a partir dessas ideias é que o acesso à informação ambiental fomenta parcialmente a implementação da justiça ecológica e aponta também a possibilidade aí de realização de algumas rupturas por meio de uma nova perspectiva para atribuição e fruição de direitos dentro das balizas postas democraticamente, que é uma forma de aperfeiçoar a própria democracia, sobretudo no trato com as questões ambientais. Bom, era isso que eu tinha expor para vocês e eu agradeço a atenção.